a pessoa, não, não sente nada não, menino. Isso aí é só mais uma coisinha que eu aprendi aqui, que eu aprendi ali. Não se intitula o sabedor. Se coloca no lugar daquele que vem aprender. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. Então é um comportamento antes de ser uma atitude. Ou seja, se você é humilde, você é assim sempre. Essa é a sua natureza. Isso está em você tão arraigado que você não consegue agir de uma outra forma. Você não consegue se colocar diante das pessoas com uma outra roupagem que não seja aquela. Então a gente não fica forçando a barra, a gente não fica se esforçando demais para parecer que somos algo que na verdade não somos. Isso é natural em você. E quando fala que sem pieguice ou hipocrisia, significa que a tua atitude condiz com a tua palavra. Muitas vezes nós observamos pessoas que têm um ar de sabedores da vida, que são conhecedores de muitas informações, que têm muitas aprendizagens, mas que forçam um comportamento que a gente olha e não convence, não é verdade? E aí você olha que às vezes aquela pessoa parece ser tão humilde, mas na sua atitude, na sua palavra, na sua postura, aquilo não se reforça. E aí nós começamos a ver que aquela atitude e aquele falar são coisas antagônicas. E isso nos remete a um pensamento de hipocrisia. Por quê? Porque não combina, porque não se reequilibra, não se reestrutura, não vai te dar segurança. E aí o que é pior, nós vamos observar que aquela pessoa, além de ser muito mais falha do que ela gostaria de ser, ainda nos dá um exemplo do que não devemos nos tornar. E olha, ser exemplo do que não se deve seguir não é uma coisa muito interessante. Você ter na sua vida pessoas que você gostaria de, não vou dizer imitar, mas de seguir o exemplo, é uma coisa boa. Você ter na sua lembrança pessoas cujos exemplos você não quer seguir, isso é complexo. Vamos nos esforçar para que a gente não seja esses exemplos a não serem seguidos. Então a humildade é uma condição da sua natureza, é um estado de algo que você alcança, não é um comportamento que você força. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe ao seu portador a sabedoria real, ou seja, você é aquilo que você diz. Você não tenta ser, você é. E se nós formos puxar na nossa memória pessoas da nossa experiência, da nossa vivência, que nós consideramos pessoas humildes, nós vamos reconhecer nelas outras competências, outras habilidades também. São pessoas que sabem ouvir, são pessoas que sabem falar, porque ela tem a palavra certa para o momento adequado, são pessoas que vão constituir em torno de si um elo de ligação equilibrado. É uma pessoa ou pessoas cuja a companhia te faz bem, que você se sente seguro para ir lá e dizer, olha, eu estou passando por esse problema, isso é tão constrangedor para mim, e eu estou falando para você porque eu sei que você vai saber me ouvir, e não vai pegar essa informação que eu estou te contando que é um segredo e transformar em notícia, sair dividindo com a comunidade. Então nós reconhecemos nessas pessoas ações que fazem com que elas sejam muito maiores do que verdadeiramente se apresentam. Agora não tem jeito. Agora eu vou ter que ir no microfone, tudo bem. O contrário da humildade é o orgulho. Porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. Quantas pessoas nós conhecemos que fazem isso? Que usam a roupagem da humildade com palavras ensaiadas, com comportamentos treinados, que quase nos convencem
reconhece de que elas são realmente humildes, e quando você observa bem, são pessoas orgulhosas, egoístas, que se transfiguram na sua frente na primeira provocação, que se transformam na primeira oportunidade que elas têm de se beneficiar com aquilo que você tem. Muitas pessoas usam, inclusive, palavras nossas para se referir a questões que elas não dominam e fazem com que a gente se sinta pequeno. Então, qualquer manifestação de atitude mental, de fala, de convívio, que faz com que o outro sinta algum constrangimento, não é uma atitude de uma pessoa humilde. É a atitude de uma pessoa orgulhosa, que vai querer o quê? Transformar o seu redor numa grande plateia. Toda a ação dela vai pautar em torno de quem a assiste, buscando aplausos, buscando um falso reconhecimento, buscando um status em cima do trabalho do outro, em cima do esforço alheio. E se a gente for pensar um pouquinho, a gente consegue contar mais pessoas com essa atitude do que com aquela atitude humilde. Não é verdade? Que nós não sejamos as pessoas a engrossar a fila daqueles que estão oficialmente no campo dos orgulhosos e vaidosos. Porque quando a gente chega e diz, gente, eu sou uma pessoa tão humilde, eu vou deixar você passar na minha frente, pode ir? Eu estou sendo humilde? Não. Eu estou sendo vaidosa e orgulhosa. Porque eu quero que você reconheça em mim uma qualidade que eu não tenho. Uma frase que eu acho muito bonita é uma que diz assim, que só o exemplo revela virtude sem palavras. Essa frase é do mestre Yogananda. E é verdade. O seu exemplo vai revelar as virtudes sem que ninguém tenha que dizer que você é. Você simplesmente é. Como é que a gente reconhece uma pessoa que é correta? Pelas ações, pelas escolhas. Como é que você reconhece uma pessoa que é orgulhosa? Pela mesma fonte. Ninguém anda com esses títulos anunciados em torno de si. O que nós fazemos, na verdade, é refletir as nossas escolhas de acordo com as oportunidades de interação que nós vamos tendo. A pessoa humilde trabalha mais que orgulhosa. E por essa razão tem mais tempo. Como assim? Como é que uma pessoa que trabalha mais que a outra tem mais tempo? Pior que tem. Quando uma pessoa é humilde, ela aceita a carga de trabalho que Deus lhe ofertou com sabedoria e administra todos os segundos do seu dia. Ela não para e perde o tempo observando o que não está dando certo. Ela se concentra no que tem que dar certo. E nesse momento consegue gerenciar todo o universo de energias em seu redor. Então a pessoa que é humilde, que trabalha muito, ela não mede esforços para fazer com que a obra seja concluída. Independente de todos os percalços que venham em seu redor, ela se esforça. E nesse esforçar-se, ela constrói o mérito de receber o auxílio de outras pessoas. Aí ela tem mais tempo. A pessoa que é orgulhosa, o que ela faz? Ela se enche de atividades, samba para lá e para cá em todas elas, e não consegue concluir. Porque ela não consegue ter um foco, um objetivo. Ela não consegue alcançar o trabalho que ela tem que realizar. E isso é sério, porque na nossa rotina diária, nós não podemos nos dar ao luxo de não concluir as nossas tarefas. E ainda mais, assumir o peso das obrigações do outro. Já é difícil fazer o que é nosso. Fazer o nosso do nosso colega, em algum momento vai dar algum problema para nós. Então é importante entender que se nós temos tempo, nós vamos conseguir administrá-lo. Mas a partir do momento em que eu acho que tudo tem que acontecer como eu quero e não como Deus permite, aí eu vou começar a ter problema. Porque aquela tarefa gigante que eu recebi, ela vai estar extrapolando as minhas possibilidades. E eu vou perder um tempo enorme reclamando daquilo. Eu vou perder um outro tempo maior ainda com raiva de quem inventou aquele serviço. E refazendo tudo que eu já tinha feito. Porque eu fiz de qualquer jeito, fiz com raiva, fiz com pressa para ficar logo. Para quê? Para mostrar o resultado e ficar bem com o chefe. Só que se eu não fizer certo, eu vou ter que fazer de novo.
Então, é importante nós termos atenção com a qualidade do tempo que nós temos. Como a gente investe isso? Muitas vezes, você observa que tem pessoas com a mesma função no local de trabalho, mas que não conseguem produzir da mesma forma. Normalmente, aquele que produz mais é aquele que é mais quieto, mais na dele, mais calado. E o que produz menos é aquele que dá notícia de tudo o que acontece em todo canto. Por quê? Os dois têm o mesmo tempo de trabalho, muitas vezes têm a mesma experiência profissional, o mesmo tempo de serviço. Por que acontece essa diferença? Porque há um mau gerenciamento do tempo. Existe uma disfunção na hora da gente parar e pensar: o que eu estou fazendo aqui? A gente pode ficar aborrecido? Sim. A gente passa por angústia? Sim. A gente perde prazos e precisa de pedir um reforço? Sim. Nós não somos perfeitos. Mas desistir da tarefa já são outros pontos. E geralmente é o que muitas vezes os nossos irmãos que são orgulhosos acabam fazendo. Largam para lá. Alguém que vier, que faça. A gente não. Não, isso não é para mim, eu sou bom demais para esse serviço. Então deixa isso aí pro próximo. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. Percebe a diferença? O trabalho é o mesmo. Mas por que um consegue e o outro não? Como está dito aqui nesse texto, muito sábio, essa pessoa orgulhosa, ela está sempre muito ocupada. Por quê? Porque ela se enche de coisas para fazer, mas ela não consegue gerenciar tudo aquilo. E aí ela vai realmente se perder. É só a gente inventar de fazer uma faxina ao mesmo tempo que faz o almoço e ao mesmo tempo que lava a roupa. Se você não tiver uma logística para administrar tudo isso, alguém vai ficar com fome, outro alguém vai passar frio, e mais alguém ainda vai fazer a caridade de escorregar no banheiro e sair sujando a casa inteira. E o seu serviço não vai valer de nada. Então não adianta você ter 1000 coisas em cima de você para dizer que você está trabalhando. Se você não administrar as suas energias para que cada ação daquela realmente se cumpra, você não vai sair do lugar. E esse é o problema de quem é orgulhoso. E eu estou falando muito no sistema do nosso trabalho material, porque nós acabamos de chegar dele, né? Todo mundo aqui, a grande maioria, está vindo do trabalho. E é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Nós temos que gerenciar bem essa estrutura para que lá em casa eu consiga ter sossego, eu consiga ter equilíbrio. E não passe a maior parte do meu tempo em casa preocupado com as coisas do trabalho. Porque eu preciso aprender a iniciar minha jornada de trabalho e concluí-la lá no meu trabalho. Quantos de nós conseguem fazer isso? Eu estou treinando, eu estou ruim até, ainda não consigo fazer nem 1/10 disso. Porque eu ainda consigo carregar muito serviço comigo e ainda fico muitas horas no meu descanso pensando nisso. E é um exercício que nós precisamos aprender a fazer. Quando a pessoa tem a condição de superar essa limitação, aí ela fica em paz com a profissão, ela fica em paz com as tarefas que recebe e ela consegue ter também um equilíbrio maior dentro da família. Que observa, os pais e mães aqui presentes, quando chegam em casa do trabalho, estão com juízo por aqui. E as crianças te querem por aqui. Querem falar o que aconteceu com elas, querem que você olhe o dever de casa, querem que você ajude a escolher a roupa, quer até escolher um prato diferente para comer. Você não aguenta mais ouvir vozes de ninguém. E aí toda aquela frustração que a gente carrega do dia inteiro no trabalho, quem é que segura? É o marido, é a esposa, são os filhos. Às vezes sobra até pro cachorro. Coitado. Ele vem todo feliz, satisfeito, cheio de amor para dar, e você sai daqui, cachorro. Passa pra lá, tira esse bicho perto de mim. Isso quando a gente não fala desse jeito com as crianças. Mulher, tira esse menino daqui que eu não tô com paciência, senão eu vou acabar gritando com ele. Ou a mãe chega e o menino tá lá em cima. Menino, sai daqui, vai lavar seu prato. Pergunta pra ele que eu não sei não. Nós fazemos isso todos os dias. E aí, é sério essa questão de você ser humilde ou você ser orgulhoso. É uma condição humana que nós precisamos aprender a trabalhar e administrar. Para que a gente realmente seja útil no lugar onde nós estamos, nós precisamos aprender a iniciar e a fechar os ciclos. Isso em casa, isso com a família, isso sempre.
E as pessoas, na medida em que elas vão tendo a oportunidade de praticar essa habilidade, vão percebendo que é melhor para nós, todos nós, quando a gente aprende a dosar a nossa energia. Se dar sem medidas funciona muito bem quando a gente conhece as nossas capacidades. Quando a gente se dá sem medida até o ponto da gente se esgotar, aí nós estamos construindo um problema, porque a saúde física vai te cobrar um preço alto. É a pressão que sobe, é a glicose que sobe, é o colesterol que sobe, é tudo que vai pro alto, menos a sua autoestima. Você faz, parece que não serviu, porque vai sempre ter alguém para dizer que não foi bom o suficiente, e graças a Deus por isso. Porque já pensou se cada trabalho que a gente fizesse, o povo viesse babando assim, dizendo, nossa, que maravilha, que fantástico, a gente ia se sentir, né? A gente ia conseguir continuar procurando coisas novas para fazer, para se superar? Não. É bom ter um pouquinho de reconhecimento de vez em quando. Sim, é bom, é necessário. Mas isso não é imprescindível. Nós não temos que trabalhar em torno de um reconhecimento externo. Aqui dentro do seu coração e da sua mente é que precisa estar claro, é que precisa estar equilibrada a certeza de que você fez o melhor que você pôde. Ponto. Aquele que vem avaliar o seu trabalho e que eventualmente venha te criticar tem um peso sobre você, sim, mas o valor do que essas pessoas estarão dizendo vai estar de encontro à tua consciência tranquila. Quantas vezes a gente morre de trabalhar, fazer 1000 coisas de várias naturezas, não aparece um para te ajudar, mas tem 10 para dizer que estava errado. E a gente sofre com isso, né? Mas se o seu coração tem certeza que você fez o que tinha que fazer da melhor forma possível, esteja em paz, porque Deus observou o seu trabalho. E foi Ele quem te deu força para chegar até o fim. E Ele sabia que se não fosse na sua mão, não teria outra. Então a gente tem que aprender a se confortar com essa certeza. Quanto mais reconhecimento externo nós vamos buscando, maiores vão ser as nossas dificuldades em ficar bem. Porque na prática, o reconhecimento externo não acontece. Tem uma frase boba que diz que as mulheres não se arrumam para os homens, mas para as outras mulheres. Não é? É um pensamento assim, pequeno, mas que faz a gente parar para pensar que realmente, ao invés de nós estarmos tentando construir laços equilibrados com as pessoas com as quais nós precisamos construir, a gente perde um tempo precioso competindo uns com os outros para ver quem pode mais. Aí lembra aquela história de ser humilde, de ser um campo fértil para a aprendizagem, de ser aquela sementeira produtora de amor, de sabedoria? Onde fica quando a gente começa a competir por espaço? As plantas não competem por espaço. Você pode observar uma floresta. Você tem planta do chão até o topo da árvore. E em cada instância da floresta, você tem plantas de uma natureza e com uma função específica. E elas vivem muito bem, obrigada. Nós competimos por espaço. Elas não. Então que nós tenhamos o cuidado de construir as nossas relações com equilíbrio. Para que a gente pare de perder tempo na tarefa errada. Se a gente parasse de competir, de disputar e de se sabotar mutuamente e observasse o que o próprio Evangelho diz, felizes daqueles que calam os seus ciúmes para não parar a obra do nosso Senhor, nós teríamos sim a condição de que todos os trabalhos de toda a humanidade fluíssem com segurança. Imagine um hospital público onde os médicos, os enfermeiros, todos os funcionários cooperassem verdadeiramente uns com os outros. A gente ia ter fila grande, sim, porque tem muita gente para ir para o médico. A gente ia ter gente parada dentro do corredor, sim, mas ele teria sido atendido. Haveria um clima diferente dentro do hospital. Imagine uma escola pública onde todos os funcionários cooperassem uns com os outros. A gente ia ter problema com verbo? Ia, com certeza. Ia faltar professor de vez em quando? Sim. Mas a gente ia ver toda uma comunidade harmonizada no ambiente de tal forma que aquele professor, quando não estivesse lá, teria os seus alunos acolhidos pela grande maioria dos colegas. Percebe a diferença? E a gente faz isso? Não. Imagine uma delegacia onde todos os policiais cooperassem entre si. Por mais bandidos que eles tivessem que prender,
por mais pessoas que eles tivessem que anotar as ocorrências, haveria uma sensação de segurança mútua, porque um sentiria no outro a força do apoio. É esse apoio que a gente tem que construir. Aqui nessa casa a gente se sente seguro, se sente em paz, se sente em harmonia. Por quê? Porque de uma forma inconsciente nós cooperamos uns com os outros. Se enquanto eu aqui na frente estou conversando com vocês estivessem conversando uns com os outros, quem ia ganhar essa disputa? Vocês. Mas nós estamos cooperando uns com os outros. E na medida em que nós estamos aqui ouvindo, nós estamos transformando os nossos pequenos pensamentos e estamos transformando a nossa percepção de como somos, como devemos agir, e ainda ajudamos a espiritualidade, que hoje tenta auxiliar os irmãos que estão conosco, que vieram da rua, do ônibus, do trabalho, que nos encontraram aqui na esquina e que nos acompanharam até aqui. É uma cooperação. A questão é que se nós conseguimos fazer isso aqui, nós que somos todos estranhos uns aos outros, que não sabemos os nomes uns dos outros, suas histórias, por que a gente não consegue fazer isso lá no lugar onde nós pertencemos? Cabe uma reflexão. Será que nós realmente somos competentes para fazer isso fora daqui? Somos. Depende de sermos a sementeira fértil, de termos a disposição para aprender cada vez mais, para trocar cada vez mais experiência, de sermos finalmente humildes em reconhecer as nossas limitações, em reconhecer a limitação do outro e passar para o próximo estágio, que é cooperar. Porque saber que eu tenho uma limitação e ficar por isso mesmo não me resolve. Tá, eu vou me desesperar, e agora? Estou desesperada. O problema continua ali, o trabalho continua ali, minha família continua aqui, minhas dívidas continuam por aqui também, e eu estou em desespero. Isso não me ajuda. Então precisamos educar esses sentimentos, essas emoções, porque devagarinho, sem a gente querer, o que nós vamos fazendo é construindo cada vez mais uma postura de orgulho em detrimento da postura de pessoas humildes que nós deveríamos alcançar. Jesus, em toda a sua história, só nos deu exemplo de humildade. Inclusive, no momento da sua morte, ele podia sim ter feito todo aquele sofrimento cessar. Podia. Ele podia ter evitado que uma gota de sangue dele escorresse do corpo. Ele podia. Ele podia ter feito tudo, mas por humildade, por amor à nossa condição de eternos aprendizes, ele se submeteu à nossa vontade. E quando ele fez isso, ele nos deu prova de como nós podemos ser grandes nos nossos pequenos, mas seguros passos. Jesus nos ensinou isso. Que porque alguém fala coisas para você que não são verdadeiras, você não tem que seguir o exemplo. Que porque alguém te agride, te ofende, te humilha, que você não tem que ceder àquela tentação, àquela vibração tão densa, àquela condição mental. Quem diz que a gente tem que se submeter à maldade do outro? Não. Mas isso não significa que nos seja dado o direito de revidar. O que é que nós precisamos aprender? Esse que é o grande pulo do gato. No meio do caos, no meio da dificuldade, nós precisamos lembrar que aquela experiência está acontecendo para nos educar. E se você consegue, no meio daquela angústia toda, olhar para a dificuldade e entender que ela vai te transformar numa pessoa mais humilde, mais temente à vontade de Deus, seu coração vai desarmar, você vai parar de sofrer, você vai aprender com a luta, vai enxugar suas lágrimas e vai seguir adiante com sabedoria, a ponto de chegar para a próxima pessoa que você enxergar na mesma condição e dizer: luta, luta porque vale a pena. Eu não posso carregar a sua cruz, mas eu estou aqui do seu lado dizendo a você que você consegue. Para isso servem os nossos amigos. Quantas vezes nós não recorremos a eles? Às vezes a gente não precisa dizer nada, né? A gente só olha um para o outro, se abraça, dá uma piscadinha, faz um legal e o outro já sabe
que a gente tá só a capa do Batman, virada pela vez e sacudida umas 3 vezes. Mas ele diz, vai na fé que você dá conta. Isso nos traz um sentido de humanidade. Nessa condição a gente aprende a se tornar uma pessoa melhor. É fácil fazer isso? Não. Qual é a nossa tendência quando nós estamos sofrendo? Nos queixar. Ah, tá doendo, eu quero dizer que tá doendo. Essa é a primeira fase. Eu já disse que tá doendo, todo mundo já sabe o que tá doendo. O que eu faço depois? Eu posso continuar sofrendo com a dor ou aprender com ela. Se nós escolhermos sofrer com a dor, de tempos em tempos nós vamos estar sofrendo da mesma forma. Se nós escolhermos aprender com a dor, mesmo que a situação se repita, você vai estar cada vez mais estruturado para passar por aquela dor. Gripe, todo mundo tem. Diz que uma gripe nunca é igual a outra. Mas você aprende uns chás muito bons da primeira e você vai usando e aperfeiçoando das outras. Até que você para de sofrer tanto com a gripe. E mesmo quando ela é muito forte, você sabe que aqueles remédios que você aprendeu funcionam muito bem, mas agora está na hora de ir no médico. Então você tem mais uma carta na manga. É diferente de você ficar prostrado na cama esperando para morrer ou que a gripe sai sozinha. Esse é o aprendizado da vida. Esse é o recurso que nós temos hoje. A dor, o sofrimento, a dificuldade, os desafios são, na verdade, para nós, oportunidades de aprendizagem. Porque se for para ser uma oportunidade de tortura, qual é a função? Deus nos criou todos pequenos, ignorantes, para que nós pudéssemos crescer e aprender a caminhar até Ele. Com que propósito Ele ia querer nos experimentar pela dor se isso não nos trouxesse um aprendizado? Ele nos quer ver sofrer? Não. Muitas pessoas acham, têm um entendimento assim um pouco diferente, de que na verdade Deus castiga, que Ele pune. E nós sabemos que não é por aí. Ele nos dá a oportunidade para que nós façamos as escolhas. O que vamos fazer com aquilo que escolhemos é nosso livre-arbítrio que manda. Agora, só vai doer se a gente quiser continuar batendo a cabeça no mesmo lugar. Senão você levanta e olha para o outro lado. A pessoa orgulhosa só dá desculpas, mas não dá conta de suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Então, ainda há pouco nós falávamos que quem é orgulhoso está sempre muito ocupado. E quem é humilde tem tempo para fazer de tudo, não mede esforço para realizar a tarefa. E o que acontece? Se você está sempre ocupado, você não vai conseguir terminar o que você tinha que fazer. E você começa a se justificar. Emmanuel tem uma frase ótima. Ele diz assim: não se justifique. Os seus amigos não precisam. E os seus inimigos não vão acreditar mesmo. Então, se a gente ficasse justificando o tempo inteiro de por que não fez isso, de por que não fez aquilo, nós vamos estar sendo redundantes. Nós já não demos conta, já assumimos isso. Ponto. Por quê? As pessoas que sabem por que você não conseguiu concluir a tarefa, já sabem disso, já te conhecem. E aquelas que não querem nem saber o motivo, não vão te acreditar. Então a gente acaba muitas vezes explicando tanto uma coisa que era simples, que a gente acaba construindo em torno de si um pouco mais de vibração desnecessária. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. Por quê? Porque quem trabalha desenvolvendo a sua humildade percebe-se na condição de um eterno aprendiz. Reconhece sim seus valores, sabe quem é. A gente não tem que ficar se desmerecendo. Isso não significa que eu tenho que montar um palanque e falar das minhas qualidades. Eu tenho que saber que elas existem e eu tenho que ter esse entendimento dentro de mim. Eu não preciso externá-lo. Lembra que eu falei que o exemplo revela virtude sem palavras? De fato. Se uma pessoa de fora, um colega seu, alguém da sua família, chega e diz para você das suas qualidades, isso é uma dádiva. Ele reconheceu em você o que você já sabe que tem. Com muita humildade você vai agradecer. Mas, se depois disso você pega e sai dizendo para meio mundo: olha, fulano disse que eu sou assim, 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 assim. Eu agradeci, fiquei assim bem feliz, né, e tudo. Aí começa a vaidade, né? Olha como a gente se traz sem nem perceber. Poxa, mas eu só estava contando a minha felicidade. Mas já foi vaidoso.
já se enalteceu com algo que tinha que ficar subentendido dentro do seu coração. Qual é a grande oportunidade que nós temos nisso tudo? De perceber as nossas qualidades crescendo dentro de nós em silêncio. A gente não precisa fazer alarde com o que somos, só precisamos ser. Jesus não destacou nenhuma habilidade dele, não enalteceu nenhuma qualidade dele. Todas as qualidades que nós vemos falar sobre Jesus, quem foi que disse que ele tinha? Os seus seguidores. Observaram o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura, o seu entendimento sobre a vida e concluíram que ele é humilde, bondoso, amoroso, caridoso. Eu não me lembro, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não me lembro de nenhum texto bíblico do Evangelho em que Jesus diga das próprias qualidades. Por quê? Porque ele é todo amor e bondade. Ele sabe quem ele é. E justamente por isso é que ele guarda isso bem guardadinho no coração, para nos dar esse exemplo. Que é esse o exemplo que a gente precisa seguir. De pegar tudo que nós temos de bom, melhorar, estimular isso nos outros, fica em silêncio. Se a gente aprendesse a fazer isso e praticasse um pouco mais a nossa rotina, com certeza nós teríamos muito menos pessoas sofrendo. Porque se você observar bem, as pessoas que têm inveja umas das outras, o que elas queriam fazer? Elas queriam ser ou ter o que o outro tem. Mas o pior é que ela tem. Só que ela não percebe. Ela não reconhece, porque ela acha que o dela não é bom o suficiente. E quando nós começamos a reforçar o que o outro tem de bom, ainda que seja uma vírgulazinha de nada, essa pessoa vai parar de querer o que é do outro, porque ela vai descobrir que ela já tem. Aquela história de que a grama do vizinho sempre é mais verde, é só uma questão de iluminação. Vira a luz para a grama do seu vizinho e começa a dizer como ela é bonita, que planta maravilhosa, mas se tem uma mão boa, tudo bem, ela pega na planta, ela morre, mas é para virar adubo, olha que coisa boa. Né? A gente começa a transformar isso numa outra situação. É uma arte. E você começa a voltar a energia daquela pessoa para ela mesma, para ela se reconhecer enquanto um filho amado de Deus, para ela se perceber como uma pessoa plena de sabedoria, de aprendizado, de ensinamento, de competência, de capacidade. Tudo isso vai fazer com que a gente siga o caminho do meio, o caminho do amor, o caminho do equilíbrio, o caminho tão sonhado da humildade. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àquelas que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. Eita, insubordinação difícil essa. Então vamos só recapitular. Quem é humilde respeita quem está acima de si e aprende alguma coisa com ela. Quem é orgulhoso, além de não respeitar, faz de tudo para desmerecer o que o outro tem. Olha só, se a vida colocou como chefe nosso uma pessoa que nós julgamos não ter competência para tal, quem somos nós mesmos? Qual é a condição que nós estamos nos colocando? Se nós formos humildes, nós vamos perceber que Deus deu o poder a quem precisa aprender com Ele. Se você não recebeu o poder, talvez você ainda não precise dessa tarefa, mas tem alguém que precisa. E o seu papel é ser útil no aprendizado dessa pessoa. Se é um chefe que mistura as coisas todas e dá uma trabalheira danada e sempre comete erros, e você está lá sempre arrumando, consertando, organizando no bastidor, fique feliz por essa oportunidade. Porque o teu trabalho nesse momento é fazer com que esse chefe cresça enquanto pessoa. Porque isso lá dentro de você já está resolvido. Você já sabe quem você é, o que você pode, o que você não pode, o que você consegue e o que você não consegue. Mas você tem alguém acima de você que precisa da sua ajuda. E é com muita humildade que você vai reconhecer nessa pessoa que tecnicamente poderia ser inferior a você, qualidades. E se esforçar para desenvolvê-la. É fácil? Nem um pouquinho. Não é fácil. E muitas vezes a gente se pega queixando, reclamando mesmo, aborrecido com todo o contexto. É natural, nós somos imperfeitos. O que nós não podemos fazer é nos mantermos neste ponto. E a pessoa humilde
vai saber reconhecer alguma qualidade dessa pessoa que está acima de si. O orgulhoso não, porque ele se acha perfeito. Ele é o bom da história. Ele sabe o que pode e o que não pode, e aquele outro que está acima não tem mais nada para ensinar para ele. Olha a armadilha. A pessoa que é orgulhosa não está disposta a aprender. E se tem alguém acima de você, existe algum motivo para isso. Muitas vezes para educar o nosso orgulho. Pode ser sim, que essa pessoa que está acima de você seja terrível, seja a última pessoa da fila a se colocar naquela função. Mas ela está. Vamos questionar a justiça divina? Nós já estamos aqui. Não nos cabe esse questionamento. Nos cabe sim a reflexão de por que essa pessoa que eu posso julgar incompetente tem o poder nas mãos e eu não. Será que eu, no lugar dessa pessoa, faria diferente? Verdadeiramente transformaria a ação? Talvez não. O humilde sempre faz algo a mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho. Então vamos ter cuidado quando a gente se concentrar demais no que está fazendo. Eu estou fazendo a minha obrigação. Está todo mundo precisando da sua ajuda para outra coisa, mas você faz esse trabalho e o resto pronto. Então você perdeu a oportunidade de ser humilde e naquele momento agiu como uma pessoa orgulhosa. Isso pode ser um complicador, porque todos estão nos observando e tirando conclusões de acordo com as nossas atitudes. E às vezes vão até dizer assim: eu achava que fulano era tão humilde, mas outro dia desse pediram lá a ajuda dele, ele disse que não ia fazer porque não era o serviço dele, mas coisa feia que estava. Olha só. E a gente se coloca nessas armadilhas assim muitas vezes. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para eu fazer isso. E eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim, não vou mudar o jeito que eu faço. A gente quase não conhece gente assim, né? Quase. Isso serve para pai, para mãe, para filho, para vizinho, para marido, para comerciante. Então veja, lembra sempre da terra fértil, do humus da terra. Sermos humildes nos reforça a ação de aprender sempre. Então, se você sempre fez daquele jeito e por isso você não vai mudar, você está deixando de ser humilde. Você está deixando de aproveitar a oportunidade da aprendizagem. Quem sabe do jeito que o seu colega está te fazendo, não é melhor. Você só vai saber testando. Agora, desapega, filho. Né? Larga a mão disso um pouquinho, deixa seguir. Vamos ter cuidado com isso também, porque é uma armadilha que a gente constrói. Na tentativa de nos afirmarmos diante dos outros, muitas vezes a gente se segura naquele pouco que a gente aprendeu e ingessa aquilo ali e pronto. Aí você passa a ser o chato da história, ao invés de ser a pessoa que está ali para aprender e para cooperar. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso guarda-as para si mesmo, porque teme a concorrência. Isso é um perigo. Se você sabe uma coisa, divida, porque isso vai se multiplicar. Aquela aprendizagem que você teve pode ajudar muita gente. O que teria sido da humanidade? Agora vocês vão rir. Se a pessoa que inventou o vaso sanitário, o papel higiênico, o barbeador, o abridor de latas, o carro não tivesse dividido essa inteligência com a gente, o que teria sido da humanidade? Se quem descobriu a vacina para acabar, por exemplo, com o sarampo e com a poliomielite, não tivesse dividido esse conhecimento. Percebe como a gente precisa amadurecer? Como é importante a gente transformar a nossa visão diante daquilo que a gente descobre? Se você aprende alguma coisa nova, não é só para você. Se fosse, não teria sido descoberto. Nós somos seres sociais. A nossa dinâmica de vida está no conjunto, no contexto, na troca. Então, uma pessoa humilde vai sim dividir com o outro. Ela não tem que temer a concorrência, porque ela aprendeu que o mais importante é aquilo que ficou aqui dentro. E quanta satisfação há quando você divide algo que você sabe com outra pessoa e vê essa pessoa crescer. Quem é orgulhoso não vai conseguir fazer isso. Tem que ser sempre o top de linha. E isso não se sustenta, infelizmente.
Não dá para nós continuarmos achando que porque você descobriu o ouro da mina, que você vai estar sempre acima do resto. Acima exatamente de quê? Se o que nos iguala nos atinge da mesma forma. A morte ceifa a vida de todo mundo do mesmo jeito. Você pode ter um plano de saúde que for. Você pode ter o hospital mais chique do universo. Mas na hora de ir, você toma um gole d'água, engasga e morre. Não precisa de mais nada. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. O humilde está sempre disposto a ouvir todas as opiniões e reter as melhores. Então a gente precisa transformar esse entendimento também. Quando alguém fala que o que você está fazendo não é tão bom assim, pode ser que essa pessoa esteja errada. Mas antes de você chegar a essa conclusão, é importante observar o que ela realmente está querendo te dizer. Se ela está dizendo aquilo só para te perturbar, ou se para te alertar. E às vezes, pelo caminho de uma crítica que a gente recebe, nós descobrimos tantas outras formas de fazer a mesma coisa. É uma questão mesmo da gente transformar aquilo que a gente ouve. Não ficar preso na crítica pela crítica. Um exemplo bom, pai e filho, mãe e filha, que reclamam o tempo inteiro do jeito que um cuida do outro, que faz isso, que aquilo. Se a gente parasse de disputar o ego um com o outro para ver quem está certo e ouvisse a palavra de sabedoria que ora vem do filho, que ora vem do pai, a gente teria uma oportunidade maior de aprender. Melhor ainda, avós e seus netos. Os avós são ótimos para dizer para os seus filhos como deveriam ter criado os netos. Aí os filhos ficam, mas comigo não fez assim. Porque quando a minha avó vinha reclamar com a minha mãe, achava ruim. Agora ela faz a mesma coisa. Gente, lamento informar. Nós somos seres sociais. E a gente repete os ciclos. Para quê? Para transformá-los. Então lembremos de sermos pessoas humildes na hora de ouvir as críticas. Porque a gente se pega fazendo exatamente aquilo que a gente critica. É impressionante. E se for a crítica de pai e mãe, então, essa a gente repete com vontade. E ainda ensina para os meninos. Sem querer, a gente ainda passa isso para eles. O orgulhoso se diz cético, por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. A nossa postura diante da religiosidade de cada um. Se você se julga acima do bem e do mal, quem é Deus na sua vida? Mas se você sabe que existe algo além de si, Deus, em todas as suas manifestações, na linguagem de toda e qualquer religião, vai ser bem-vindo no seu coração. E isso vai nos tornar humildes. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre as suas ideias, não porque acredita nelas, mas porque são suas. Está pensando errado, está falando bobagem, mas está brigando, batendo o pé porque foi ele que pensou no palito de fósforo antes dos outros. E a gente se apega. E a gente sofre. Porque essa é a veia do nosso aprendizado. É a dor. Mas se a gente abrir mão um pouquinho do nosso excesso de orgulho e de vaidade e de amor próprio, muitas vezes, nós vamos ganhar excelentes oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores. E, enfim, como se pode perceber, o orgulho é o grilhão que impede a evolução das criaturas. A humildade é a chave que abre todas as portas da perfeição. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? Porque ele foi humilde o bastante para se colocar alguns metros abaixo dos rios. Assim o que ele faz? Ele recebe a sabedoria de todos, congrega isso num grande saber e realimenta os rios. Porque grande parte da chuva vem de onde? Dos mares. É porque foi humilde. E se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha. E certamente estaria isolado. Então vamos pensar na nossa rotina, nas nossas escolhas, nas nossas limitações e nos desafios. E vamos escolher a melhor postura diante de cada momento, de cada aprendizagem. Que saibamos reconhecer os momentos em que nós agimos com orgulho e os momentos em que nós aprendemos a ser humildes. Que a gente tenha a capacidade de treinar a humildade do coração com uma frequência maior
do que temos feito até agora. Muito obrigada, boa noite e com Deus.